Um dia depois de pregar a responsabilidade fiscal, o presidente Jair Bolsonaro afirma que pode furar o teto de gastos em casos emergenciais, entre eles o combate à pandemia do coronavírus e também relacionado aí a outras obras. Então a ideia de furar teto existe, o pessoal debate, qual o problema? Presidente, na pandemia, né, nós temos a PEC de guerra, nós já furamos o teto em mais ou menos 700 bilhões de reais. Dá para furar mais 20? Eu falei, qual é a justificativa? Se for para vírus, não tem problema nenhum. Mas entendemos que água, por exemplo, é para essa mesma finalidade. A gente pergunta, e daí? Já gastando 700 bilhões, vão gastar mais 20 bilhões ou não? Daí o Paulo Guedes falar, está sinalizando para a economia aí, para o mercado, que está furando o teto, está dando um jeitinho. Daí outro lá na ponta, de outro poder, já começa a falar, não vou aceitar jeitinho. Em vez de ligar, telefonar, conversar. Há furos e furos de teto do gasto público? Essa é a nossa discussão a partir de agora aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Nós estamos recebendo aqui o jornalista Sérgio Amaral mais uma vez para bater um papo conosco, com os nossos ouvintes, direto de Brasília. Tudo bem, Sérgio? Como vai aí? Boa sexta-feira para você. Na sua opinião, existe justificativa para alguns furos do teto de gastos ou furou o teto e não interessa para quem, hein? Bom dia para você também, Pedro, Thaís, todo mundo que acompanha a gente aqui no Gente. Olha, eu concordo com o presidente quando ele diz, está discutindo furar o teto, qual o problema? Discutir não tem problema nenhum, o problema é furar o teto, isso sim. O que é furar o teto? Teto de gasto é aquela história, olha, nós temos X para gastar, então temos que planejar os nossos gastos dentro disso aí. O que vale para o governo é a mesma coisa que vale para cada um de nós dentro de casa. Eu, por exemplo, estou a fim de trocar meu carrinho velho por um carro novo. Agora, eu não tenho dinheiro em caixa, teria que fazer dívida. Será que daqui a alguns meses eu vou ter o dinheiro para pagar essa dívida? Esse é o mesmo dilema do governo. Se o governo furar o teto, entrar no cheque especial dele, que é fazer dívida pública, pode ter um problemaço ali na esquina. E aí o que acontece? O que é furar o teto e não furar o teto? Furar o teto é fazer mais obras, fazer coisas que a população gostaria, iria aplaudir e tudo. Isso é bom? Isso é ótimo, né? Fazer obra, todo mundo gosta de fazer obra, emprega gente, né? Cria emprego, gera imposto, ajuda a rodar a economia, desde que se tenha dinheiro para isso. Fazer isso aí sem dinheiro vai dar, como eu disse, um problema ali na esquina. E se vocês me permitem gastar mais um tempinho, eu vou falar, a gente tem exemplos na história recente do país, e nem tão recente. Vamos lá para a década de 70, depois do milagre econômico, veio a euforia, e aí obras e mais obras, né? Estradas cortando o país, Ponte Rio-Niterói, uma festa de grandes obras. Mas para isso foi usado muito dinheiro emprestado de fora. Aí a fonte secou e a crise chegou. Os anos 80 até hoje são lembrados como a década perdida em que o Brasil parou no tempo. Mais recentemente, o primeiro governo Dilma teve aumento de despesas ali em 2011, 12, 13, 14, e a despesa foi aumentando, os investimentos foram secando, mas a gastança turbinou a presidente que foi reeleita. Aí, qual foi o resultado dessa gastança? Pum, recessão. A gente ficou um bom tempo para vencer a recessão, a gente até estava começando a sair dela, aí veio a pandemia, né? Imagina se entrar em gastança de novo, agora, logo depois dos efeitos da pandemia. É um risco, e grande, né? E, Sérgio, acho que quando a gente fala, na nossa casa a gente tem que ficar no orçamento, é uma comparação perfeita. Só que o governo tem um instrumento que nós aqui, como gerenciadores do orçamento doméstico, não temos, né? Ele tem uma caneta na mão que pode, por exemplo, mandar um projeto para o Congresso Nacional em relação à criação de impostos, né? O governo ele pode criar receitas, né? E eu acho que é essa discussão colocada também agora, né? O quanto que vai ser necessário se arrecadar a mais para que
o gasto público seja maior. Porque olhar para o outro lado, até agora, a gente não viu essa sinalização, né? Olhar para o lado da despesa, o lado da reforma administrativa, a gente está na expectativa do anúncio de como vai seguir agora essa área dentro do Ministério da Economia, depois da demissão do secretário Paulo Ebel. E o governo, em relação à reforma administrativa, que acho que é a grande questão agora, nunca foi 100% claro em relação até onde pretende descer. Se é que pretende descer um pouquinho, né? Olha, uma coisa interessantíssima essa questão aí do gasto, né? Até onde vamos gastar? Basta mandar um projeto para aumentar a arrecadação, e tudo isso vem acontecendo nos últimos 30 e poucos anos aqui no Brasil. Nas últimas décadas, a gente aumentou e muito o gasto, por exemplo, com a educação. E a nossa educação melhorou? Não. O nosso Estado é um Estado meio Frankenstein, né? A gente veio aumentando o gasto, enfiando a mão no bolso da sociedade, tirando dinheiro, aumentando a carga tributária, e a sociedade que vê a mão grande do Estado entrando no bolso dela e tirando cada vez mais dinheiro, não vê a contrapartida disso, que é uma prestação de serviços boa, uma boa prestação também porque foi feito sempre de forma não planejada, não é, Sérgio? De forma não estruturada. Eram ali remendos sendo colocado em cima de remendos, gerando gasto, né? E isso é uma forma de você furar o teto, né, Sérgio? Se você vai aumentar imposto, né, para aumentar o tamanho ali do orçamento que você tem para poder gastar, é uma manobra que se faz, né, para tentar aumentar o teto da maneira mais fácil. E não é isso que a população espera. O que se espera é um enxugamento da máquina pública para que você tenha ali um orçamento mais enxuto e, claro, menos pagamento dessas despesas por parte da iniciativa privada, que é quem acaba sustentando toda essa estrutura, né? Com certeza, isso é fundamental, olhar para o lado da despesa. Felizmente, parece que hoje há uma convergência no país. A gente tem os agentes econômicos, os agentes políticos dentro do Congresso Nacional. Quem imaginava fazer uma reforma da Previdência como a reforma que foi conseguida o ano passado? Quem imaginava uma reforma desse tipo 10 anos atrás? Era inimaginável. Já existe um consenso de que é preciso uma reforma tributária digna do nome, reforma mesmo, para evitar isso que a Thaís estava dizendo aí, de fazer remendos. Uma reforma ampla, mas que é complexa, que não é fácil, que é difícil. Agora, o risco é cair em tentações populistas. Populismo econômico nunca deu certo e dificilmente vai dar. Você estava falando, antes de eu entrar no ar, vocês estavam falando aí da última pesquisa Datafolha, né? Que mostra um crescimento da popularidade do presidente da República e muito calcada, claro, a gente sabe disso, no auxílio emergencial, porque foi um achado esse auxílio emergencial, tanto sob o ponto de vista econômico como sob o ponto de vista social e político também. Político é esse aí, tá? A popularidade do presidente cresceu muito, mas era uma situação atípica, era a pandemia, 40 milhões de pessoas, quase 50 milhões de pessoas aí sem emprego, à margem da sociedade, que não estava conseguindo comer e hoje está conseguindo comer. A pesquisa também mostrou isso, né? Que grande parte do dinheiro foi usado para comprar comida. O risco com base nisso aí, nesse aumento de popularidade circunstancial por causa desse programa do auxílio emergencial, alguém disse, bom, vamos continuar porque isso está dando certo. O ministro Paulo Guedes tem alertado, né? Ele acha que nas reuniões internas lá do governo, com a equipe dele, ele acha que o programa Renda Brasil, que seria a continuidade, né? Um Bolsa Família turbinado e a continuidade do auxílio emergencial, poderia sim até turbinar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Agora, tem que caber dentro do orçamento. O que ele está fazendo é o seguinte, nós temos que fazer o Renda Brasil, o Casa Verde e Amarela, que deve ser o sucessor do Minha Casa Minha Vida, tudo com responsabilidade fiscal. Não dá para sair furando o teto, não dá para sair fazendo uma gastança sem fim, porque o final disso todo mundo já sabe. E como eu disse, o interessante é que dentro do Congresso
mesmo entre parlamentares que são da base governista, existe essa percepção que tem que ter cuidado, porque a festa de hoje pode ser a dor de cabeça, a ressaca de amanhã. E é isso que tem que ser evitado, né? Agora é incrível, né, Sérgio, que a gente esteja tendo de novo essa discussão, não é? Depois de tantos exemplos que você trouxe aqui pra gente, que nós sentimos na pele aqui ao longo das nossas vidas. Porque o político paga a consequência? Paga, muitas vezes paga, às vezes não, mas enfim. Mas quem está aqui no andar de baixo paga sempre a consequência disso. É incrível que isso ainda esteja sendo aqui pensado, colocado no prato de opções políticas. Parece que a gente não aprende nunca, né, Sérgio? Olha, eu acho que são as tentações, né? Os políticos muitas vezes caem em tentações. E aí sai uma pesquisa de popularidade boa, cair. excelente, aí a tentação fica bem maior, né? Pois é, eu acabei de dar o exemplo da ex-presidente Dilma, que no primeiro mandato dela, ela viu a equipe econômica dela, o Banco Central, eles começaram a tomar algumas decisões, no mínimo, questionáveis, os problemas foram aparecendo, eles foram solucionando problema, criando mais problema. Quem não lembra, por exemplo, da história de obrigar os bancos públicos a baixar juros por decreto? Ó, tem que baixar para puxar os juros do resto do mercado privado. As coisas não funcionam assim, não dá para revogar a lei da gravidade, é a mesma coisa, vamos revogar a lei da gravidade. Não tem jeito. E deu no que deu. A gente foi para a gastança e foi para uma recessão que custou caro à presidente. O impeachment foi por outras coisas, mas a gente sabe que o caldo de cultura criado foi fundamental. Então, isso aconteceu lá no governo militar, na década de 70, aconteceu menor grau, mas aconteceu um pouco no governo Collor, chegou Itamar Franco, conseguiu impor alguma responsabilidade fiscal a ponto de eleger, junto com o Plano Real, o presidente Fernando Henrique, e aí veio agora, recentemente, o governo Dilma. Então, os exemplos estão aí, como você disse, né, Thaís? Não dá para a gente ver, olha, a casca de banana está ali na frente e vou pisar nela de novo, eu tenho que ter cuidado. Não, gente, a casca de banana você sabe, se pisar vai escorregar e enfiar a cara no chão. Então não pisa de novo. Eu acho que a gente tem que olhar mais ou menos assim, né? Jornalista Sérgio Amaral, chefe de jornalismo da TV Band Brasília, participou conosco mais uma vez ao vivo aqui do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Sérgio, foi um prazer, bom fim de semana para você, hein? Prazer foi todo meu, grande abraço a vocês e aos nossos ouvintes aí do Gente.